podcast de hoje é um podcast memorável, com ela que foi a primeira presidente da Associação Mulheres de Negócios do Piauí, minha querida amiga Estela Brito, que eu tive a honra de pegar uma carona lá no início, quando ainda era um grupo de WhatsApp, e que vestiu a camisa de um jeito que não tinha como não ser a primeira presidente. Estela, é uma honra estar participando com você desse bate-papo. O podcast vai comemorar os 10 anos da associação e você faz parte dessa história. Eu queria que você começasse. Fala pra gente quem é a Estelazinha. Ai, Carlinha, essa pergunta. Bom, eu sou uma pessoa muito simples, né? Que gosto de gente, que gosto de sentir o sentimento das pessoas, de ficar feliz com a felicidade das pessoas e de construir. Seja pequeno, médio ou grande, eu gosto da construção. Minha, pessoal e em equipe com as pessoas. E foi assim que a gente construiu boa parte dessa história. Sim. Como foi que você conheceu a Ami? Conta pra mim. Esta moça, por acaso, estava numa palestra, num evento, e sentou do meu lado, começamos a conversar. Foi assim, um momento que bateu, foi uma conexão imediata, né? E no final ela estava sem carro, ofereci uma carona. No caminho ela disse, olha, eu estou com um projeto com uma amiga de uma associação de mulheres, e começou a conversar sobre qual era as intenções de crescimento, a mudança que queriam fazer nas mulheres. E, obviamente, depois de tudo que eu disse quem eu sou, só podia me interessar, né? Só podia tocar fundo no meu coração. Ela me convidou para participar e rapidamente passaram-se 8 anos, né? Uau, passaram-se 10. 8 anos com a gente à frente da associação, mas ao total foram 10. Isso, Estela, assim, ao longo dessa história, no início nós começamos com os encontros, né, de negócios. Eu lembro que a gente precisou criar uma comissão, né? Éramos eu, você, Claudinha, Lícia. É porque, assim, a ideia era que a gente, aquele pequeno grupo de mulheres, eu acho que tinha umas 40 mulheres no início, começasse a ter uma visibilidade maior nas suas empresas, pessoalmente também. É necessário, quando você é empresário, é necessário que você tenha essa visibilidade. Então, se você encontra pessoas com objetivo comum, só pode ter um resultado positivo, melhor, né? Então, para que a gente pudesse coordenar aquele grupo, nós montamos uma comissão de 5 mulheres e começamos a sonhar. E rapidamente, aquela comissão, aquele grupo de WhatsApp deixou de ser suficiente e começamos a pensar em transformá-lo em associação. E assim nasceu a associação. Qual foi o motivo? Assim, você lembra qual foi o motivo? Por que a gente quis articular para se tornar uma associação, para ter essa força maior? Exatamente para isso, para ter essa força, para ter a conexão com o empresariado, né, com as entidades exatamente, os órgãos governamentais, os órgãos, recursos, exatamente. E assim fazer uma construção que fosse além da fronteira de um WhatsApp, além da fronteira de algumas empresas, né, deixar de sair daquele mundinho que estava preso para ir para o Piauí e, quiçá, para o mundo, né? Só que a gente teve uma grande preocupação no início. Nós não nos preocupamos de imediato com esse boom de crescimento. A nossa preocupação foi com o fortalecimento de nós associadas, né? O fortalecimento, a essência do grupo, criar um grupo que fosse coeso, que tivesse objetivos comuns, não só de crescer financeiramente, como empreendedor, isso fazia parte, mas nada se constrói sem uma base. Se não tiver uma base sólida, não existe crescimento. Cara. Qual é essa essência da Ami para você? É amor, cara. Pergunta difícil. Com amor você constrói tudo, né? É a sua vida com a parceira de negócios, com a amiga, com a família, com filhos. E empresarialmente, se você não tiver amor por aquilo que você faz, você não tem nada. Quer dizer, não é que não tenha. Tem pessoas que têm empresas absurdamente grandes, construindo apenas a base financeira. Mas eu acho que quando você constrói essa base com amor, com amizade, com conexão, né? Eu acho que ela cresce mais forte. Depois, quando toda essa estrutura estiver pronta e sólida, aí sim é o alicerce.
aí sim você vai para o mundo. E eu acho que o mais interessante dessa construção que você fala, Estela, é que quando nós começamos, de fato, foi cada uma do ano que tinha. Eu entrava com a parte de comunicação, você com o sistema, inclusive a Anne começou nos sistemas da Belgrado. Então, assim, cada um que chegava, a Lúcia teve a ideia de criar um projeto social Entre Laços, aí outra veio a ideia de fazer uma camisa, a outra veio criando uma. E assim a gente foi construindo, e que quando a gente menos esperou, viu, a gente já tinha construído tantas coisas juntos. E você ouviu o que você disse? Cada uma vinha com uma coisa, cada uma ouvia o que a outra dizia e se fortalecia a partir daí. Por isso que a associação, acredito que hoje ela é o que é. Ela cresceu em cima de bases fortes. Depois que eu saí da presidência, nós saímos da diretoria, veio a Lisete com um sentimento, com a forma de ser própria dela, mas sempre seguindo esse mesmo alicerce, essa mesma essência. Depois a Kelly, que hoje, né, é a presidente, mas todas estão na associação desde o início, são fundadoras da associação. A Elisete não, né? A Elisete entrou logo depois, mas pode se considerar, porque ela está praticamente... Nos conhecemos num fórum. Foi num fórum. Mulheres Negócio 13 no shopping. Inclusive, é importante a gente falar que foi um dos marcos na associação, grandes eventos que a gente realizava. Quantas pessoas entraram na associação por causa dos fóruns, né? Foi. Inclusive a Elisete. Inclusive a Elisete. A Elisete chegou lá e ficou olhando e teve uma cruzada de olhar. Quando terminou, ela chegou e disse, você tem que entrar. E ela disse, eu quero entrar. Pronto. Terminou sendo presidente da associação, nossa querida Elisete. Ela subiu da cadeira, assim, falou com Deus amor, disse, não, acho que vai ser a nossa próxima presidente. Hoje, Estela, assim, acho que teve outros momentos que marcaram também essa nossa história com premiações, né? Nós tivemos esse reconhecimento na Câmara, na Assembleia Legislativa. Você recebeu a medalha de honra ao mérito, Isa, você também recebeu. Mulher de Negócio. Lúcia, a Kelly. Título de cidadania da Lúcia Portoloso, Mulher de Destaque. Nossa, que legal. Foram vários prêmios. E tivemos momentos memoráveis, assim, em que a gente teve contato com pessoas que vieram a nos ajudar depois, como, por exemplo, a Cláudia Claudino. Que a nossa sede, foi uma grande estimuladora para a gente ter a nossa sede. Com certeza, é um nome muito forte. Ela, quando nós nos encontramos, ela nos recebeu com amor e respeito, né? E nos conduziu até chegarmos a essa sede aqui. Uma grande mentora, né? Uma grande mentora. A gente sempre teve vontade de criar um conselho para a associação. Isso. Ela sempre foi uma grande mentora com a doutora Raquel de lá. E ela nos incentivou a criar o PDLF e, nossa, realmente... Se envolveu. Ela nos apresentou quando a gente esteve lá na empresa da Guadalajara. Ela nos apresentou, nós ficamos assim encantadíssimas e você disse, nós precisamos levar isso para a associação e ela deu todo apoio. Né? Foi muito lindo isso. Agora, uma coisa que me marcou muito na associação foi a pandemia. Era isso que eu queria falar com você, porque nós tínhamos ali mais de 200 associadas. Mais de 200. Né? Nós sofremos o baque. Muito grande. Para umas 50, cada vez só 50. Muita gente saiu, foi um período muito difícil. E foi difícil para a gente que teve que se virar assim em mil para conseguir sanar aquele momento em que a gente não se encontrava mais, porque o básico da associação são os encontros em cada empresa, para todo mundo conhecer, para transformar isso em negócios futuros, né? Nós temos os bate-papo. Bate-papo, fizemos sorteios, fizemos... Primeiro fórum virtual. Fizemos a apresentação das empresas online, aqueles vídeos, cada uma se apresentando, os descontos que começou a ter uma força maior. Todos tinham que vender e todos tinham que aprender a divulgar os seus negócios na internet. Então a gente teve que auxiliá-las nesse processo. Exatamente. E assim, Estela, olhando para trás, por esses 10 anos, o que você mais se orgulha nessa trajetória e como é que você vê a Amini daqui para frente? A Amini, a Associação Mulheres de Negócios do Piauí, foi assim o fator de maior transformação na minha vida. Sabe? Eu era uma pessoa, eu tentava evoluir, eu sempre lutei para crescer como pessoa, mas a associação me trouxe tudo que eu precisava para a minha vida.
como pessoa, como empresária. Mas o meu crescimento pessoal e assim, as amizades que eu fiz, você é uma delas, nossa Lúcia, a gente tinha o nosso trio, né, que foi assim, foram ganhos incríveis. Muitas mulheres que entraram na minha vida, na nossa vida, que é impagável. Então, essa transformação para mim, e o que eu vejo é um futuro brilhante. Eu acho que se a AME me honrar, o que eu vejo até hoje é isso, a honra das presidentes que entraram, a Elisete e a Kelly, estão honrando com esta base, estão honrando com essa essência. Eu acho que isso é fundamental. Eu só vejo crescimento. Nós tivemos a nossa hora, nosso momento, eu acho que a vida é feita disso, né? Tudo tem que ter o seu momento, o seu tempo e depois as coisas fluem naturalmente. Eu só tenho muito a agradecer. Foi uma honra absurda participar disso tudo e hoje eu estou tirando um ano tipo sabático. Calma, uma vida tão calma que eu achei que nunca fosse ter. Acho que o mais interessante é a gente olhar para trás e ver tudo que a gente construiu e que está sendo dado continuidade a algumas dessas ações, estão sendo criadas outras, é uma outra visão, uma outra gestão. E é importante pra gente, assim, ver que se fosse uma coisa só da Carla ou da Estela, talvez já tivesse morrido. Mas como é algo de Deus e é algo que é coletivo, vai continuar com não teria sentido, não seria uma associação, né? Acho que a gente fez o que a gente tinha que fazer, cumprimos muito bem nosso papel e saímos na hora que a gente tinha que sair, pela gente e pela própria associação. Eu estava para encerrar o nosso podcast, eu quero te agradecer por fazer parte desses 10 anos, de entregar uma boa lembrança. Obrigada. Que marca Juntas somos mais fortes. Esse é o nosso sempre. Né? Nós precisamos sempre reforçar, porque é dessa união, é dessa conexão que a gente tem umas com as outras que a gente realmente se fortalece. Obrigada por fazer parte Obrigada a você, vida, Carlinha. Obrigada por tudo da nossa vida. Isso aqui é para sempre, eu tenho certeza disso. Um beijo.